A minha convidada que está aqui comigo hoje é publicitária, ela é escritora, ela escreveu esse livro Elefante Não Voa. É um livro muito interessante que fala sobre um tema que pouca gente conhece, ou conhece, mas não sabe o nome, que é a disrupção. Disrupção. Você já ouviu falar em disrupção? Hoje você que conhece vai ter mais detalhes, e você que não sabe vai saber o que é disrupção. Comigo aqui, Adriana Olacir. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, obrigada. Prazer ter você aqui comigo mais uma vez. Mais uma vez que eu falo que a gente já esteve junto há muito tempo, né? Sim, sim. A gente estudou junto, inclusive. Nossa, a gente fez muita coisa junto já. Quase tudo, hein? Não pensa besteira aí. De estudo, natação, datilografia, que a gente é da época da datilografia. A gente é do tempo da datilografia. Eu nem lembrava mais. Então, tá vendo? Então, mas se hoje a gente sabe digitar bem, porque nós temos os 10, mostra pra câmera, os 10 dedos. Ágeis, né? Ele não fica com... Não. Eu uso os 10. Aprende aquela japonesa maldita ficou na minha cabeça. Ela era brava, mas ela era boa, é verdade. Até hoje, Marcão, eu digito com os 10 dedos, porque ela me deixou traumatizado. E sem olhar o teclado. Sem olhar, eu digito sem olhar. E super rápido. Por isso que eu fiz tantas novelas que eu fiz. Todo mundo reclama, nossa, mas você escreve o Capitão Rápido, é por causa daquela bendita japonesa que eu não lembro o nome. Não, também não lembro. Mas enfim, manda um beijo pra ela, que eu não sei o nome dela. Então, a Adriana, gente, é publicitária e ela escreveu esse livro que é Elefante Não Voa. Seja disruptivo e criativo na vida e nos negócios. Exatamente. Então, vamos direto para a pergunta que todo mundo está querendo saber. Sim. O que é disrupção? Então, por coincidência, domingo agora, a Isa falou essa palavra no Fantástico. Ela foi fazer uma homenagem para Rita Lee e ela falou que a Rita Lee era uma pessoa disruptiva. Certo. Então, o que vem a ser a disrupção? O que é ser disruptivo? Do latim, disrupção significa fratura, quebra, né? Mas na língua portuguesa significa romper um paradigma, alguma coisa normal, romper uma estrutura, fazer uma ruptura, né? Então, aquele ciclo, aquela coisa estável, a gente vai lá e dá uma ruptura. Então, por que a Isa chamou a Rita Lee de disruptiva? Porque a Rita Lee era, assim, uma pessoa que estava sempre mudando, inovando, quebrando paradigmas, né? Fazendo coisas diferentes. Então, disrupção é isso, é você romper com as coisas tradicionais, né? É quebrar com as tradições, é isso? Isso, também. Você trazer uma inovação, fazer as coisas fora do... Vamos dizer, pensar fora da caixinha e fazer fora da caixinha também. Porque tem gente que pensa, eu vou fazer isso, e chega na hora não tem coragem, né? Não, breve. Eu sou moderna, eu sou não sei o quê, mas chega na hora, acaba casando no papel, né? Vestida de noiva, com véuzinho, joga arrozinho na cabeça dela, e isso que ela é disruptiva, né? Mas aí tudo bem também, né? Às vezes a crença da pessoa tem esses valores, né? Mas realmente, o disruptivo é uma pessoa que sai daquele lugar comum em vários setores, não precisa ser necessariamente no pessoal. Tá, então ele tem ligação, então, com quebra de padrões, mas não exatamente de todos, são de alguns padrões. Ou tem pessoas ou situações que é totalmente fora, totalmente disruptivo. Então, tem situações que são totalmente disruptivas. Por exemplo, no mercado de trabalho, as empresas geralmente são aquelas que são totalmente disruptivas, né? Então, vou dar um exemplo, por exemplo, a Netflix. Ela foi totalmente disruptiva quando a gente estava acostumado com a Blockbuster, por exemplo, que a gente alugava a fita de vídeo, assistia o filme, rebobinava de vez em quando não. E entregava lá, né? E pagava a locação. A locadora de DVD acabou por causa dela, né? A Blockbuster era a líder de mercado. Era. Então, e daí, de repente, você tem a comodidade de assistir qualquer filme, praticamente, da sala da sua casa, né? Você paga lá a sua assinatura mensal e tem um pacotão lá de filmes que você tem acesso. Antes a gente pagava por um filme só, né? Exatamente. Então, empresas disruptivas. Sim. Tem outra empresa, algum exemplo a gente dá de alguma outra empresa que fez essa disrupção também? Tem, a Nubank. Banco digital. Banco digital, porque até então a gente estava acostumado com ter que falar com o gerente, ter que ir até o caixa. Pedir um ajuste de crédito era um dilema, né? Agora não, a gente vai lá no celular. Pede pro robô. Ele nem fica te perguntando tomar muita aquele coisa. café amargo, né? Pra agradar o gerente. Olha que beleza. Mas deixa eu falar. Você deu esses dois exemplos de disrupção empresarial. Sim. A disrupção, de alguma forma, atrapalha
o mercado de trabalho também, porque fecham portas. As locadoras fecharam, muitas agências de banco fecharam. Sim. Como que você vê essa questão? Olha, eu acho que assim, da mesma forma que na Revolução Industrial também, né, a gente viu Sim. muito desemprego, cada revolução, cada disrupção, porque você vê, foram formas disruptivas também, a gente teve uma transformação na sociedade. Então, cada disrupção traz, sim, desemprego, entendeu? Sim, é um processo natural da evolução social, Exatamente, exatamente. Legal. Entendeu? Além de empresas, e da Rita ali que você citou como exemplo de uma pessoa disruptiva, qual outras pessoas você poderia dar de exemplo para disrupção, por exemplo? Então, eu vou dar assim, vou fazer um spoiler aqui com a sua audiência. Eu tenho um amigo de longa data que ele é um exemplão de pessoa disruptiva. Ele fez faculdade comigo, né? Sim. Quem tá no vídeo tá vendo que eu tô apontando aqui pro lado. E é uma pessoa que fez faculdade de rádio e TV e depois foi trabalhar fazendo roteiros de novela no SBT. Sim, que não tinha nada a ver até com o que a gente aprendia na faculdade. Entendeu? Então, assim, e depois de fazer roteiros de novela para SBT, foi fazer programa humorístico, dirigir programa humorístico. Antes disso, eu ainda fui funcionário público. Então... É verdade. Eu sempre faço umas disrupções na minha vida mesmo. Muito. Você é muito disruptivo. E mais disruptivo ainda foi ter largado toda essa história para virar tarotista, tá aqui com vocês toda semana. Exatamente, porque essa é, assim, a sua trajetória é muito disruptiva. Nossa, mas essa... vou tatuar no meu braço, sou disruptivo. Sou disruptivo. Mas essa de se tornar tarotista é a maior. Do meu ponto de vista, é a maior, porque você disse não para a tradição. Porque, por exemplo, você fala assim, me formei, trabalhei no SBT, eu sigo uma linha ali, né, de artística, tudo. Sim. E, de repente, você fala, beleza, eu vou virar as costas para tudo isso, eu vou fazer uma coisa que a minha intuição, que o meu autoconhecimento está falando para eu fazer. Exatamente. Né? E você falando dessa coisa da disrupção, do tarô, a carta que seria a carta da disrupção é a carta da morte, carta número 13. Sério? Sim, porque é uma carta que mostra quebra de paradigmas, transformação, uma coisa para outra acontecer. E é o tipo de mudança que acontece, a gente escolhe, não é como, por exemplo, a mudança da torre, que a gente não tem o controle. Interessante, a carta da disrupção. Agora eu já vou começar a usar esse termo também quando eu falar da carta da morte. Porque muita gente tem medo dessa carta, né? Eu acredito. Tem, mas por medo, por achar que é óbito, né? Que não conhece o verdadeiro significado. E aí, veja isso, como é interessantíssimo. Está relacionado a você romper o padrão e começar uma coisa nova, é vida nova. O sentido é exatamente o oposto do que a gente imagina. Respira-se um ar novo e, consequentemente, você tem uma vida nova. Uma vida nova, uma vida transformada. Vamos falar um pouco do seu lado místico? Meu lado místico? Vamos! A Adriana, gente, ela nasceu no dia 2 de julho, no ano, não preciso falar. Quer que fala? Pode falar. De 1973, mesmo ano que eu, tá? E ela é regida pelo Arcano da Justiça. Sabia. É uma pessoa que é regida pela justiça, é aquela que tem a razão acima da emoção. Sou muito analítica. Sim, é uma pessoa que quando quer se comunicar, ela fala diretamente e explora claramente aquilo que ela sente. Para uma escritora isso é ótimo, né? Sim, favoreceu bastante. Né? Porque não tem enrolação, a sua linguagem escrita é perfeita. Tanto que, assim, um dos retornos que eu tive a respeito do meu capítulo, né? Que na verdade eu sou coautora, tem outros autores nessa obra. Sim, é verdade, desculpa, eu esqueci de falar. Senão os outros coautores vêm... Eles vêm aqui depois, isso. Pra eles não virem. Mas então, favoreceu. E um dos retornos que eu tive foi que o meu texto é leve, ele é fácil de ler, né? Porque realmente é isso aí, eu sou muito direta, não gosto muito de e você é o tipo de pessoa que, quando você tem uma opinião, é essa, e doa quem doer. Você sempre vê os dois lados da questão para chegar num ponto assim, positivo, um ponto de escolha, de decisão. E no trabalho também, como eu falei, para uma pessoa que escreve, você gosta muito de seguir regras. Eu sou sistemática, pra ser verdade. Gramatical, né? Principalmente pra quem regra de gramática, ortografia. Nossa. Eu ia falar ortopedia, ortografia, né? E comunicação, como eu falei, direta e muitas vezes até impositiva. Você coloca aquilo, a gente meio que entende como é isso e acabou. É porque assim, eu sou bastante flexível. Mas assim, quando eu avalio, muito analítica, como eu falei. Então, eu avalio e chego no meu ponto de vista.
Isso. Que não... Então este é o seu perfil dentro do tarô. Sua carta regente é a carta da justiça. Seu próximo aniversário vai ser no dia 2 de julho. Isso. Você vai entrar no ano da torre. Que significa? É um ano que nada fica como estava antes. Ah, já imaginava. Já estava sentindo? Já. Coisas positivas ou negativas. Não tem uma certa... Teria que ver o contexto. Mas nada fica como era antes. Situações nas quais você não pode controlar. Você não pode escolher. Tá? E elas geralmente transformam a sua vida. Então seja preparada para uma disrupção quase forçada. Ah, não. Eu já venho me preparando. Ótimo. Então o livro é Elefante Não Voa, seja disruptivo e criativo na vida e nos negócios. Esse título chama atenção. Sim. Por que essa coisa do elefante não voa? Então, porque assim, elefante está relacionado mais... O termo disrupção está mais relacionado a empresas, né? No geral. Agora, eu, por exemplo, gosto de trazer ele para o nível pessoal, até por isso meu capítulo fala sobre autodisrupção. Então, o livro fala... A princípio, ele abordaria mais empresas. Empresas elefantes são aquelas empresas grandes, tradicionais, que, por conta disso, seriam mais lentas, né? E não conseguiriam inovar. Então, vamos dizer, um exemplo aqui que a gente falou, a Blockbuster. Era uma empresa grande, era líder de mercado. E aí, diante de toda a transformação que teve digital, do streaming, ela não teve agilidade para se transformar. Ah, muito interessante a analogia mesmo. Então, é aquela coisa, tá tão bem quietinha lá na sua savana, o elefante, no seu campo, né? Isso. Que ele acha que ali tá bom e não tem por que sair dali. Não tem concorrência. Já a lebre, que é mais rápida, que seria, no caso, a Netflix. Isso. Ela seria a lebre que talvez até voasse, Exato. né? Perto desse elefante. Exato. Tá. Você falou da pessoa disruptiva. O que você pode dar mais de exemplo de características de que seria uma pessoa disruptiva pra gente que tá vendo aqui, ver se ela também é disruptiva? Olha, uma das principais é a pessoa ser curiosa, do meu ponto de vista. Criativa e curiosa. Geralmente a pessoa curiosa, ela é mais criativa mesmo. Porque ela tem aquela curiosidade de pesquisar, de estudar, de ir atrás de novidades, né? Então, ela se torna mais criativa automaticamente. Então, para mim, um primeiro ponto seria uma pessoa curiosa, que não se contenta com as coisas como estão. Ela está sempre matutando ali como ela pode fazer diferente, para ela mesma, para os outros, como ela pode transformar o ambiente dela, ou ela mesma, ou as duas coisas, de repente. Tá, e o que mais você vê também como uma característica, além de ser curiosa? Então, é uma pessoa, como, por exemplo, eu citei o seu exemplo, o meu exemplo também de vida, que a gente também não para quieto, né? A gente está sempre se transformando. Então, assim, é uma pessoa que se ajusta ao cenário. Então, por exemplo, entrou a transformação digital, entrou pandemia. Com certeza você foi atrás de novos modos de atender seus clientes. Verdade. Né? Porque Agora, antes eu atendia só pessoalmente, né? Ou por telefone, em alguns casos. Mas agora é muito mais direta a comunicação. Porque eu falo com a pessoa na câmera, né? A gente se vê, ela vê a carta que eu tô tirando para ela ao vivo, como a gente faz aqui, né? Cria uma conexão melhor, né? Você fez igual vamos dizer, o iFood. Você deu um delivery diferente da leitura do tarô. Sim, é verdade. Você vai fazer a leitura para uma pessoa da Bélgica. Agora você fez citou uma pergunta interessante. A disrupção tá aí, as pessoas são disruptivas e o público, assim, o consumidor que seja, ou até mesmo as pessoas que convivem conosco, eles aceitam facilmente a disrupção da empresa, ou tem sempre uma resistência? Não. Porque depende também do perfil da pessoa. Tem pessoa que tem um perfil conservador, convencional, então ela não é dela ser disruptiva. Então, e tem empresa que também não é para todo mundo a disrupção e não é a toda situação que ela se encaixa, né? Então, por exemplo, mercados muito estáveis ou uma situação da pessoa que é muito estável, se você for trazer uma ruptura vai ser pior, é melhor deixar como tá. Nem sempre a mudança radical é uma coisa positiva, né? Sim. Tá, às vezes gradual ou alguma mudança, sim, mas de repente uma ruptura, que é o termo, né, disrupção, fazer uma ruptura, às vezes não é positivo. Eu vejo, por exemplo, pessoas que até hoje insistem que tem que ser a consulta presencial. Ai, mas eu não acredito nisso. Gente, se funciona para um cara, uma consulta de tarot que tá lá nos Estados Unidos, sabe? Pessoas que ouvem meus programas, que veem as lives, veem na televisão,
Por que não vai funcionar? Não, mas eu quero, tem que ser assim, né? Acho que eu vou pegar um lencinho com o meu suor e vou curar a sua ferida. Não vou fazer isso. Funciona do mesmo jeito. Me tira uma dúvida. Até porque tá relacionado à energia, não tá? Tá. E a energia é cósmica, não A gente ela passa não é mal localizada. vendo Big Brother, às vezes é Então. tão pesado que tá aquela Exato. fazenda, aquele negócio Exato. todo, que você vê o programa e se sente Noticiário. incomodado. Noticiário. Noticiário. Então, assim, não precisa presencial. A energia tá circulando por É aí. uma coisa disruptiva também, né? Você é publicitária e redatora também, né? Sempre trabalhou nessa área de publicidade, propaganda. Como que surgiu o interesse para você se interessar por essa coisa mais humanista, vamos dizer assim, de escrever livros de, vamos dizer, pode ser considerado autoajuda? Autodesenvolvimento. É mais chique, né? Autoajuda. É porque autoajuda tem, né? É meio mal visto. Cansou, autodesenvolvimento. Melhor autodesenvolvimento. Então, na verdade, eu sempre gostei muito da área de psicologia, de filosofia. A gente na faculdade teve tinha uns ótimos professores. Sim, verdade. Vamos aqui nos gabar, a gente teve aula com Mário Sérgio Cortella. Tive, eu não lembro. Sim, tivemos aula de filosofia com Cortella. É mesmo, não lembrava mais. Ele era magro, então, porque eu não tinha bem barba. não, mas já era gordinho, mas não. Não lembro, Perdão, mas enfim, você tá falando, gente. Cortella, né? Mas sim, a gente tinha aula com ele no auditório da FAAP. Olha, eu não lembrava disso, enfim. Enfim, então eu gosto muito desses assuntos de psicologia, filosofia, sempre gostei. Sempre fiz muita leitura a esse respeito. Mas, em 2020, teve uma ruptura grande na minha vida, que foi o falecimento do meu pai. Certo. E isso trouxe uma necessidade de transformação para mim, ressignificar muita coisa, autotransformação, autodisrupção. Interessante. Então foi um fato marcante na sua vida que acabou te despertando um outro lado. Exatamente. Então a disruptura não é necessariamente algo que a gente também escolhe. Às vezes a gente cai na disruptura. Exatamente. Então cai também na carta da torre. Exato, eu ia falar isso agora, por isso que eu já estava meio que esperando, quando você falou da carta da torre, eu falei, eu já imaginava, porque o falecimento do meu pai desencadeou muitas disrupções. E eu acredito que ainda vem muita coisa pela frente, né? Então, é por aí. Eu tive um fato que desencadeou. Entendi. Então, assim, hoje você se sente mais realizada com essa carreira do que a anterior? Ou você ainda concilia as duas coisas? Eu concilio as duas coisas. Eu ainda atendo alguns clientes no meu particular, né? Mas eu achei muito interessante ser coautora, né? Assim, porque... São muitos coautores? Se eu não me engano, são 26 coautores. Cada um com artigo. Cada um com artigo. Foi uma ideia que foi trazida até onde eu sei, né? Pelo artigos da Harvard, né? Que um aluno de lá trouxe essa ideia de fazer artigos de coautores e aí acabou trazendo isso para forma editorial de livro. E achei muito interessante, né? Então, eu participei desse primeiro, já estou participando de um segundo livro que fala sobre etarismo e diversidade no mercado de trabalho. É um tema bastante interessante também, que você vai vir depois para falar sobre ele, com certeza. Venho sim, porque realmente faz parte da nossa vida hoje, né? Sim. Então, assim, o Brasil está envelhecendo, o etarismo está aí. Sim. Disrupção, a gente passa por isso a todo momento. O pessoal mais idoso vai ter que se disruptar. Sim. Como é que seria o verbo? Se autodisruptar. Se autodisruptar. É estranho, uma palavrinha... É um verbo novo pro meu vocabulário aqui. Mas vou aprender, vou usar agora. Vai. Porque você é um grande exemplo de disrupção. É verdade, não, sabe? Já vendo, Marcão, como eu sou importante. Menino, você tá no Wikipédia, para com isso. Eu tô no Wikipedia. Eu vi outro dia, Marcão, que eu tô no site do Museu da TV Brasileira. Tem uma fotinho minha lá junto. E é sem privilégios. Eu conheço ele há mais de 30 anos, é na raça mesmo. Então ele merece toda. Obrigado. É merecimento. E as palmas, Marcão, você não pôs. É, Aquela pra mim- você põe aí, não. Pra nós, uma palmas aí, Marcão. Pra ela. É. Adriana, vamos tirar as cartas pra você? Tá com medo também, que nem Sim. um pouco. Deu Cara, aquele não fala coisa friozinho na ruim. espinha, né? Eu evito de falar coisas negativas para as pessoas. Tem uma carta virada aqui, eu não tô gostando dessa carta virada aqui. Fica aí no seu devido lugar. É da justiça? Não, era o 4 de espadas mandando você ir dormir. Você tá com sono? Eu tô, pior que eu tô. Você quer fazer uma pergunta específica ou você quer uma coisa geral? Uma geral. Geral, né? Pra forçar mais a minha mente.
Vai, quem tá com sono, né? Sou eu ou você? Não, eu já dormi antes de vir pra cá, porque... Então tá, vou fazer o corte. O tarô já travou. 1, 2 e o 3. Você vai escolher um desses montinhos aqui que te chamar mais atenção. O do meio. O do meio. Vamos ver o que tem aqui pra ela. Bem conhecido como 2. O 2, é. É que o do meio nunca tem erro, né? Sempre, o 1, sempre, mas o 1 é esse, né? A pessoa entende que o 1 é o 2 de espadas, 4 de ouros. Eu tenho 9 de paus também. Eu tenho uma estrela. Eu tenho uma rainha de copas. Eu tenho uma roda da fortuna. Tenho um as de paus e um 5 de copas. Tá, eu vejo o seguinte pra você. Grandes surpresas chegando na sua vida, principalmente na sua área profissional. Que bom. Olha aqui o Henrique já me abrindo portas. É, não, é o tarô. ó, rainha de copas e a estrela. Essas duas cartas, elas pedem o seguinte pra você. Busque dentro de você alguma coisa espiritual com a qual você se identifica para você fazer as pazes com o seu coração. Tá? Porque aqui eu vejo você muito apegado a algumas ideias que não estão levando você a lugar nenhum. Eita. Tá? Você poderia estar numa situação muito mais avançada, mas às vezes você tem umas crenças que prendem você onde você está. Sim. Tá? 3 de ouros, aliás, 4 de ouros, mostrando, claro, crescimento financeiro para você, mas assim, devagar. Ah, mas na minha vida sempre foi assim. Não ia ser novidade agora. Então, Se não mas for a Mega profissional, sem dúvida, coisas novas. 5 de copas, se desapegue de coisas tristes do passado. Você tem uma vida muito boa para viver ainda. Que bonito. Tá? Que bonito. Mas é bom a surpresa aqui profissional. Boa, pelo menos. Roda da fortuna, com copas é dinheiro, cliente novo. É galo. É um galo. Eu vi o galo, já lembrei da publicidade, né? Tem a ver? Tem a ver. Deixa eu ver se dá pra mostrar símbolo aqui. da publicidade. Então é algum contrato novo, alguma coisa legal nesse sentido, Que sim. legal, que Só o que tá interessante. falando assim, faça as pazes com a sua espiritualidade. Você não precisa seguir regras. Posso ser disruptiva, né? Também espiritualmente, por que não? Sim. Eu sou um pouco assim também, né? Disruptivo espiritualmente. Então, essas são as previsões gerais para você. Legal, obrigada. Tá, muito de obrigada. nada, que isso. Vamos saber como que as pessoas podem adquirir esse livro. Olha, quem se interessar sobre o tema de disrupção, autodisrupção, né, quiser fazer uma transformação aí na sua vida, pode entrar no meu Instagram, que é Adriana, underline ou sublinhado, né? Olacir, OLACYR, e entrar em contato comigo pelo direct. Aí eu mando o livro autografado, a gente conversa, se tiver alguma dúvida sobre disrupção, eu esclareço ali. E a gente vai trocando uma ideia. Acompanhe os meus posts, que eu falo sobre disrupção, Isso, etarismo, gente. né? Todo mundo seguindo a Adriana no @ Adriana, sublinhado, né? Olacir, OLACYR. E me acompanha lá, me dá esse prazer. os posts dela são muito interessantes porque ela, além de falar desse assunto, ela dá exemplos de outras coisas também ligadas ao campo humanista, né? Isso, eu Então gosto é muito legal. Você que quer se desenvolver espiritualmente, também mentalmente, intelectualmente, siga essa minha amiga que você vai gostar. Adriana, _ Olacir com Y. Isso. Certo? E se você também quiser me seguir, é só entrar no meu. O meu é Hzambelli com 2 L's e I no final. .tarô. Também estou toda segunda-feira às 9 da manhã na Rede TV, no programa Manhã do Rony, fazendo leituras dos signos lá, lendo também perguntas pro pessoal lá na Rede TV, 9 horas da manhã com o Rony Fon. E no meu TikTok, hzambelli.tarô, e no canal Astral Z do YouTube. E você que quiser fazer um atendimento comigo com o tarô, como eu fiz com essas pessoas aqui que mandaram as mensagens hoje, que ligaram, é só entrar em contato comigo no meu WhatsApp 11 98000 5638. 11 98
0005638. Adriana, muito obrigado por você Eu ter que vindo. agradeço. Tá mais calma, porque ela tá meio tensa no Tava, começo. tava, não. Eu falei que ia ser fácil. É.